Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Mas no caminho dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, elas viram que a pedra já havia sido tirada. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, elas viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, o crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinham o colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês na Galileia. Lá vocês o verão. É como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não disseram a ninguém o que havia acontecido, porque estavam com muito medo. Certo dia, um homem foi desesperado atrás de Jesus. Acontece que a sua filha estava muito doente. Este homem, chamado Jairo, já havia buscado vários tipos de ajudas, já havia feito várias coisas para tentar curar a sua filha que estava doente. Ele tinha uma condição financeira muito boa. Isso pode nos levar a imaginar e a deduzir que ele já tinha feito muitas e muitas coisas, buscado de muitas maneiras curar a sua filha que estava doente. E a sua situação só piorava. Então, ele acreditou nas histórias que ele ouviu a respeito de um certo Jesus, que andava por perto da sua cidade ou da sua morada. Então, ele acreditou que esse Jesus poderia curar a sua filha. E assim foi ao encontro de Jesus. Mas ainda enquanto estava com o mestre, recebeu aquela notícia que nenhum pai gostaria de ouvir. A sua filha havia falecido. Certamente a morte é aquilo que mais nos traz angústia e aquilo que mais choca a cada um de nós. Principalmente por sabermos que diante da morte nós não temos forças para lutar contra ela. É claro que ao melhorar a nossa qualidade de vida, ao buscar hábitos melhores, costumes melhores, nós podemos tornar as nossas vidas mais saudáveis e, quem sabe, ficar mais tempo, passar mais tempo sobre essa terra. No entanto, nada disso é garantido. Devido a isso, nós sabemos que muitas pesquisas, muitos cientistas, muitos pesquisadores dedicam os estudos de sua vida para tornar a vida mais longínqua. E quem sabe, tornar a vida aqui nessa terra uma vida eterna também. Muito se fala sobre o uso da robótica para isso. Também agora, nesses nossos dias, se fala do uso da inteligência artificial para tornar a vida mais longínqua ou a vida eterna. E até é interessante que no ano de 2019, é dito que foi o ano que mais se pesquisou e mais se foi à frente nessas tão sonhadas buscas pela própria vida eterna. No entanto, um ano se passou, e se 2019 era o ano da busca pela vida, 2020 se mostrou o ano da morte, por assim dizer. Já que o impacto que nós tivemos naquele ano de 2020 foi muito grande, não só na nossa região, mas no mundo inteiro, onde vidas foram perdidas ao longo de todos os dias daquele mesmo ano e se alastra até os dias de hoje. Cada dia que se passou, nós vimos que, na verdade, nós não temos o poder da eternidade. Mas por mais bela que a vida seja,
Por mais preciosa que a vida seja, ela também é frágil. Isso se mostrou muito presente em nossas vidas. A morte, na verdade, é uma realidade que nós conhecemos, é uma etapa que está na humanidade desde os seus primórdios. Logo, nós vemos que Caim tirou a vida do seu próprio irmão Abel. E esse é um dos primeiros relatos de morte conhecidas por nós através das próprias Escrituras. Então, se nós lidamos quase que diariamente com a morte, ou aliás, se nós vemos quase que diariamente a morte através das notícias, através daquilo que chega até nós, qual é o melhor jeito? Como é que nós podemos lidar com ela? Diante das verdades bíblicas, nós podemos tirar ensinamentos preciosos. Primeiramente, nós podemos dizer e afirmar de maneira lógica: o que é o contrário da morte é a vida. Isso é muito lógico e é até muito bobo dizer. Mas é preciso lembrar para poder afirmar. Bom, quem traz a vida é o próprio Deus. Deus é o autor da vida. Foi Ele que lá atrás deu o fôlego da vida para Adão e Eva. E assim todos nós, seres humanos, ganhamos os nossos minutos a partir do próprio Deus. Por isso a vida, em primeiro lugar, é tão preciosa. Esse conhecimento é tão verdadeiro e é tão fantástico que nós podemos afirmar ainda mais de maneira lógica. Se Deus é o autor da vida, é também Ele o único que pode dar a vida. Não há nenhum outro com essa capacidade. Não há outro ser humano, não há outro Deus. Aliás, não existe outro Deus, mas não há nada além de que tenha esse poder de dar a vida, de que tenha domínio sobre a vida. Por isso, quando Jesus chegou à casa de Lázaro, aliás, à casa de Jairo, ele disse algo que as pessoas que estavam ali e que pranteavam sobre a morte daquela menina, eles ficaram sem entender. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, ela está apenas dormindo. Eles olharam para Jesus e não, ela não está dormindo, ela morreu. Mas como alguém que desperta outra pessoa que dorme realmente, Jesus foi até o quarto onde aquela menina estava deitada, estava ali com os lenços já em seu corpo, e de fato acordou ela, como se ela de fato estivesse dormindo. Por falar em morte, é nesse momento também que nós olhamos para o próprio Jesus. Porque é assim que estava Jesus desde os últimos acontecimentos da última sexta-feira, a sexta-feira pré-Páscoa. Quando nós estamos doentes, nós recorremos aos médicos. Mas a quem os médicos recorrem quando eles estão doentes? Não, é uma pergunta boba, porque claramente cada um de nós podemos afirmar assim: os médicos recorrem a outros médicos. Mas eu digo isso apenas para exemplificar que, quando foi a filha de Jairo que tinha falecido, Jairo recorreu a Jesus. Mas agora é Jesus quem estava morto. A quem recorrer? Não há mais nada que se possa fazer. Por isso, o único caminho é prosseguir com os ritos, as cerimônias de sepultamento, assim como aquelas mulheres fizeram. Essas mulheres, é interessante o destaque para elas, porque foram mulheres que acompanharam a caminhada de Jesus, o ministério de Jesus. São elas que, em muito momento, mantiveram Jesus e os seus discípulos, serviram eles durante a caminhada ministerial. Elas viram os milagres, elas acompanharam as palavras de Jesus, elas ouviram os ensinos de Jesus, viram seus milagres, mas também viram o fatídico momento em que a morte chegou até Jesus. Mas, se elas já faziam tudo isso, se elas já serviam Jesus no momento da sua vida, então não era diferente nesse momento em que, a princípio, não havia mais esperança. E que nem mesmo o próprio Jesus, pelo olhar desses que presenciaram os momentos de cruz,
Nesse momento, Jesus já não pode fazer mais nada por si mesmo. Então é ali que elas foram para servir Jesus, para conduzir esses momentos necessários também dentro da cultura em que eles seguiam. Interessante que certa vez alguém disse que é muito pelos discípulos a ideia de ressurreição. Alguém pensou que ressurreição, na visão do primeiro tempo, na visão do primeiro século, é mais lembrar da vida da pessoa. É mais uma lembrança. Se a pessoa está viva em nosso coração, se a pessoa é mantida em nosso coração, então podemos dizer que ela está viva. Mas não é bem assim. Também não podemos afirmar que é a partir da fé dos discípulos que Jesus se manteve vivo em seus corações. Pois, na verdade, para os discípulos, a história é bem diferente. Na verdade, eles estavam trancados e com medo. Eles tinham visto, presenciados e sabiam que Jesus estava dentro do seu sepulcro e ali estava o seu corpo, mas já sem vida. Então, nessa história que é contada primeiramente pela boca dessas mulheres que presenciaram, e que a honraria fica para cada uma delas, já que os seus nomes também é gravado na história, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, como é narrado pelo Evangelho de Marcos, são essas que foram para conduzir esses momentos. No domingo de manhã, ao nascer do sol, elas foram até o sepulcro indagando ainda. Quem é que vai retirar a grande pedra que fica na frente do túmulo? Que fica na frente da caverna? Bom, talvez os soldados que foram colocados lá como guarda. Mas, eis o grande espanto, eis a grande surpresa. A pedra já havia sido retirada, removida, já não estava mais em seu lugar. Por isso é plausível entender o primeiro sentimento delas. Talvez um sentimento de desespero ou de espanto, já que naquele momento não se tem muitas evidências do que aconteceu. Quem é que rolou essa pedra? Bom, o dia anterior é sábado. Poderia ter sido algum judeu que veio aqui no sábado, retirou a pedra e retirou o corpo de Jesus? Bom, sábado é muito precioso para um judeu. Portanto, deve-se pensar que se algo aconteceu nesse sentido, foi pelo menos de madrugada. Mas quem poderia ter sido? Bom, os judeus, olhando os opositores de Jesus, foram aqueles que gritaram crucifica na própria Sexta-feira Santa. Portanto, dizer que eles teriam pegado o corpo de Jesus não teria sido uma verdade, pois assim, perante esses próprios opositores de Jesus, seria justamente como se Cristo tivesse ressuscitado, já que o corpo de Jesus não estaria mais lá. Então, essa não é a melhor das opções e nem hipótese. Quem sabe os romanos? Os romanos, sim. Pode ter sido os romanos que pegou o corpo de Jesus. Bom, os romanos acusaram Jesus de ter se chamado de rei dos judeus. Isso é algo muito importante, muito impactante, pois Jesus ser rei seria um contraste contra os romanos que dominavam ali aquela área. Portanto, incitaria ainda mais uma confusão caso o corpo de Jesus não estivesse ali. Eles até colocaram soldados para vigiar, fiquem aqui, não deixe que ninguém entre, não deixe que ninguém roube o corpo desse Jesus que é mestre desse povo. Então, os romanos, acho que não. Quem sabe os discípulos? Quem sabe os 10, os 11 discípulos de Jesus? Esses sim poderiam ter feito alguma coisa, pegado o corpo de Jesus e anunciado a todo mundo que ele ressuscitou. Perante os textos, nós vemos que os discípulos não são tão conhecidos pela sua coragem, pelo menos nesse tempo. Quando Jesus foi preso e morto, a primeira ação dos discípulos é justamente recuar e se trancar. Pois se eles tinham feito isso com o mestre, imagine com os seus discípulos. Se o mestre tinha sido preso e morto, imagina aqueles que seguiam.
Então eles se trancaram. Ainda mais chegar lá e ver um soldado romano cuidando e guardando o corpo de Jesus. Não, essa também não é uma boa hipótese, não é a melhor hipótese. Por isso, o melhor a se fazer é entrar no túmulo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver pelo menos o que tem ali, se tem algo. Atemorizadas, mas com adrenalina, elas entraram dentro da caverna. Assustadas, mas estavam ali. E o que elas viram? 2 anjos. Algo que raramente se vê. Elas, no primeiro momento, não se tocam, não vê sentido de que eram de fato anjos. Marcos nem mencionam que eram 2, apenas menciona que tinha alguém ali, um jovem, com roupas brancas, e que calmamente, angelicalmente, olha para elas e diz: não tenham medo. A frase que mais se repete dentro do texto bíblico: não tema, fique tranquila, pois vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, o crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Ser o crucificado é o adjetivo que acompanha a vida de Jesus, agora em vida. Que acompanha Jesus se torna o seu título. Nós sabemos que perante a história, muitas e muitas outras pessoas foram crucificadas naquele tempo. Mas quando nós falamos de cruz, nós lembramos de Cristo, este o crucificado. Mas ele ressuscitou. Deus é o autor da vida, como nós dissemos. Ele é o único que tem o poder sobre a vida. E tendo o poder sobre a vida, é por isso que a Bíblia diz para nós que nós podemos encarar a morte como um sono. Porque Deus desperta aquele que dorme. A ressurreição de Jesus, por isso, é um cumprimento das palavras de Deus. Principalmente tendo lido o texto de Isaías, capítulo 25, palavras que são ditas para nós lá no versículo 8, quando diz que o Senhor dos Exércitos tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame, porque o Senhor Deus o falou. Nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para viver. É por isso que, não sei se vocês já repararam nisso, mas se nós quisermos continuar vivos, nós não precisamos fazer nada por longas horas. Nós podemos ficar sentados apenas, por 1 dia, 2 dias, ou um pouco mais, né? E nós ainda estaremos vivos. Nós fomos criados para vidas, mesmo que nós não tenhamos que pensar sobre ela, ou pensar sobre como nós vamos nos manter vivos. Mas mesmo sendo criado para a vida, para viver, existe a morte. E existe a morte porque a morte é o salário do pecado. E é isso o que Isaías traz para nós como o nosso vexame. Porque nós fomos criados para a vida e, portanto, a morte é o maior vexame que existe para nós. Nós morremos por conta do próprio pecado. Porém, a partir da ressurreição de Jesus, as coisas mudam. A morte já não tem mais o seu domínio eterno, a morte já não é mais a nossa preocupação. Porque o próprio apóstolo Pedro, em sua carta, diz para nós que é justamente por isso que Jesus desce ao inferno. Quando ele, vivificado, desce lá e se mostra vitorioso sobre a morte. Assim, a ressurreição de Jesus também garante a sua vitória. O Pai ressuscita Jesus para que nós possamos ter a certeza de que, primeiramente, a nossa fé não é vã, mas é uma fé verdadeira. É uma fé que se baseia em Cristo, por ele ser o Cordeiro Pascal. Novamente, o que isso significa? Bom, apenas a maior notícia para cada um de nós. Não precisamos mais fazer nada para pagar pelos nossos pecados. Não precisamos mais oferecer sacrifícios para termos a expiação pelos nossos pecados. Cristo já foi esse Cordeiro perfeito, com todos os detalhes. É a primícia
é o primeiro dos filhos, sem mancha, sem pecado, com sangue derramado por cada um de nós. Assim, Jesus nos traz paz com Deus. A paz que precisamos para saber que nós podemos continuar as nossas vidas sem temer a morte. E mesmo que ela venha para nós, nós podemos ter certeza de que a ressurreição de Cristo, primeiramente, não anula os fatos da sexta-feira, pois a morte de Cristo é igualmente importante com a sua ressurreição, porque ambos dizem para nós: não é necessário ter angústia diante da morte, pois Deus trata a morte como um sono, um despertar. E assim, mesmo que nós tenhamos que passar pela morte antes do retorno de Cristo, nós seremos ressuscitados, restaurados e renovados em corpo e alma para estarmos ao lado de Deus. Nessa certeza nós podemos celebrar a Páscoa diariamente, sabendo que primeiramente Cristo está ao nosso lado e Cristo esteve na cruz por nós e a sua ressurreição é também para nos dar essa certeza. Assim, meus queridos irmãos, com essa certeza, eu convido a vocês para que nós possamos estar de pé e nesse momento nós possamos, assim em conjunto, confessar essa fé nas palavras do Credo Apostólico. Vamos passar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.